É isso aí, rapaziada, que tá treinando aí pro vestibulinho do Senai, do curso técnico. Essa questão aqui bacana de volume de cone. Vamos ver como é que resolve. Então, questão 35 da prova CGE 2176. Vem comigo aqui, ó. Um tanque subterrâneo tem a forma de um cone invertido com 12 metros de altura, conforme indica a figura fora de escala abaixo. Esse tanque encontra-se completamente cheio, com 27 mil litros de água e 37 mil litros de petróleo. Qual é a profundidade da camada de petróleo medida a partir da superfície? Então vamos ver aqui essa questão, que essa vale a pena, hein? Vamos aqui, ó. Primeira coisa que você tem aqui, a altura. Altura do cone. Olha só, a partir da superfície. Você tem 12 metros aqui, ó. 12 metros é a altura do cone. Vamos indicar aqui no nosso desenho para ficar bem bacana. Olha aí, ó. 12 metros. Então essa altura aqui é 12 metros. O que mais que eles nos dá? Nos dá aqui o volume de água. Então temos 27 mil litros de água, essa parte aqui do tanque, 27 mil litros de água. Vamos indicar aqui essa medida, 27 mil litros de água. Então esse volume aqui, ó, 27 mil litros. E o volume de petróleo está ali logo adiante, 37 mil litros. Então essa parte aqui do tanque tem 37 mil litros. Beleza? Então aqui a unidade litros. Muito bem, quem mais? Vamos lá. Então ele quer saber aqui a altura da parte que tem petróleo, ou seja, dessa parte aqui do tanque, ó. Da superfície até essa profundidade aqui. Bom, essa altura vamos chamar de H. Hzinho. Tudo bem? Então nosso problema aqui é encontrar o Hzinho. Vamos fazer algumas observações, olha só. Com esses dois volumes aqui, nós temos o volume total do tanque, pois ele está completamente cheio. Então, aqui dentro desse tanque cabe, então, 37 mil mais 27 mil. Então, esse é o volume total do tanque. Ou seja, fazendo essa soma, nós temos aqui um total de 14 vai 1, né? 64 mil litros. 64 mil litros dentro do tanque. Lembrando que 1.000 litros, cada 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Podemos então transformar essa capacidade em metros cúbicos. Ou seja, dividindo por 1.000, nós teremos metro cúbico. Então isso aqui equivale a 64 metros cúbicos, que é o volume do reservatório. Bom, muito bem. Como a gente quer aqui o volume desse tronco de cone, precisamos aqui de algumas medidas. Por exemplo, nós vamos precisar da medida do raio desse cone menor aqui, ó. Essa medida, vamos chamar de Rzinho. E a medida do raio do cone maior, que é esse daqui, que vamos chamar de Rzão. Então, precisamos dessa medida aqui, o Rzão e o Rzinho. Tudo bem, mas como a gente tem o volume desse cone aqui pequeno, desse cone aqui que eu vou destacar para a gente, para perceber aqui, ó, esse cone de 27 mil litros, tá? Existe uma semelhança entre o cone, esse cone verde e o cone maior, tá? E essa razão de semelhança entre os volumes, né? A razão entre os volumes, ou seja, o volume do menor, que é 27, dividido pelo volume do maior, que é 64, isso aqui nada mais é que o cubo da razão de semelhança, tá? Encontrando a razão de semelhança, conseguimos uma relação entre o Rzão e o Rzinho. Se você não sabe o que é razão de semelhança, procura aí estudar um pouco sobre semelhança de figuras planas, tá? Que aparece bastante. Bom, esse cubo aqui passa em forma de raiz e aí nós chegamos na seguinte conclusão, que a razão de semelhança é raiz cúbica de 27, que é 3, e raiz cúbica de 64, que é 4. Com essa razão de semelhança aqui, nós vamos encontrar uma relação entre o Rzão e o Rzinho. Portanto, ó, vem aqui comigo desse lado, o Rzão, né? Ou melhor, o Rzinho
vai ser 3/4 do Rzão. Então, essa é a relação que eu tenho entre os raios. Tá? Por que eu preciso desses dois raios? Porque aparece na fórmula do tronco de cilindro de cone, que eu já vou mostrar a fórmula já já. Bom, aqui já tudo certo, beleza. Vamos aqui para a fórmula então. Então, a fórmula do tronco de cone é o seguinte. Eu tenho aqui o volume, né? Aqui para o tronco do cone, tá? O volume do tronco. Então, vai ser π sobre 3, ou seja, 1/3 de πr ao quadrado, né? Mas aqui no caso vai ser a altura. E aí a modificação, né? Que aqui é a fórmula do volume do tronco, tá? É diferente do volume do cone. Tronco de cone é diferente. Vamos lá, Rzão ao quadrado, por isso que precisamos do Rzão, mais o produto Rzão vezes Rzinho, mais o Rzinho ao quadrado. Tá? Então, essa aqui é a formulinha do tronco de cone que vamos usar para resolver essa questão. Tá? Então, vamos deixar destacado aqui, ó, essa formulinha aqui que nós vamos utilizar. Essa é para o tronco, tá? O volume do cone, nada mais é que o seguinte, ó, vamos deixar aqui também, o volume do cone é 1/3, né? Ou π sobre 3, 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. A altura aqui, no caso, eu vou chamar de Hzão, tá? Para não confundir com Hzinho, que eu chamei isso aqui de Hzinho. Então, essas são as fórmulas que precisaremos aqui, ó. Então, nós temos a fórmula do volume do tronco de cone e a fórmula do cone. Bom, primeiro precisamos calcular, então, o Rzão, que vai ser obtido através dessa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá calcular o Rzão. Então, nós temos aqui o volume total, 64. O volume total, 64, vai ser igual a 1/3 de π vezes o Rzão ao quadrado, vezes a altura, que aqui, no caso, a altura total é 12 metros. Tranquilo? Então, você pode simplificar aqui, ó, 12 dividido por 3, beleza? Que vai dar 4. E aí você fica com 64, que é igual a π vezes o Rzão ao quadrado, vezes 4, que é o resultado de 12 por 3. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo o 64, nós ficamos com 16, né? 64 dividido por 4 vai ser igual a π vezes o Rzão ao quadrado. 64 por 4 é 16. Então, 16 é igual a π vezes o Rzão ao quadrado. Isolando, então, o Rzão, passando o π dividindo 16, nós temos o quê? Que o Rzão ao quadrado é igual a 16 sobre π. Bom, aí, finalmente, nós temos aqui o valor do Rzão. Então, o Rzão, o quadrado passa em forma de raiz. Raiz de 16 é 4. E o π fica dentro da raiz. Racionalizando essa fração, multiplicando por raiz de π em cima e embaixo, isso é racionalizar, é tirar a raiz de baixo do denominador. Então, multiplicamos aqui, que aqui não é 4. Aqui é π. Então, vamos multiplicar por π em cima e embaixo. Dessa forma, não modificamos o valor e conseguimos eliminar essa raiz aqui de baixo. Então, o resultado aqui, finalmente, o Rzão é 4 raiz de π sobre π, né? Π, raiz de π vezes raiz de π dá π. Bom, aqui nós temos o Rzão. Como o Rzinho tem essa relação aqui entre o Rzão e o Rzinho, podemos calcular o Rzinho da seguinte maneira, ó. É 3/4 do Rzão, ou seja, 3/4 de 4 vezes raiz de π sobre π. Bom, simplificando aqui, ó, esse 4 com esse 4 dá 1. Então, nós temos aqui
que o Rzinho é 3 raiz de π sobre π. Ok? Então, nós temos Rzão, Rzinho. Podemos utilizar essa fórmula aqui do volume do tronco, pois nós temos também o volume do tronco de cone aqui, ó. Então, usando essa fórmula, vamos montar a fórmula, então. Ó. O volume do tronco é 37 metros cúbicos. Isso aqui vai ser igual a π sobre 3 vezes o H, que não temos, justamente o que queremos. E vamos multiplicar isso daqui por Rzão ao quadrado. Olha só, o Rzão é tudo isso aqui, vamos colocar entre parênteses. Então, é 4 vezes raiz de π sobre π. Isso aqui ao quadrado, tá? Então, aqui da fórmula, ó, mais o Rzão, 4 sobre π raiz de π, vezes o Rzinho. Rzinho é 3 sobre π raiz de π, tá? Mais o Rzinho ao quadrado. Então, nós temos aqui, o Rzinho ao quadrado é 3 raiz de π sobre π elevado ao quadrado. Vamos fechar o colchete. Prontinho. Então, resolvendo essa equação aqui, um pouco complicada, parece, né, a princípio, mas é bem simples. Nós teremos aí a altura, tá? Então, vamos lá, vamos começar a resolução, então. Ó. Bom, perceba que você tem π quadrado. Vamos resolver aqui, tirar do parênteses, vai. Vamos lá. 37, que é igual a π sobre 3, que multiplica o Hzinho, que a gente quer calcular. Vamos abrir aqui o colchete. Prontinho. Aqui dentro vai ficar, ó, quadrado, 4 ao quadrado, 16. Vamos tirar do parênteses. Raiz de π ao quadrado dá π. E aqui embaixo, π ao quadrado. Mais 4 vezes 3 vai dar 12. Raiz de π vezes raiz de π vai dar π. E embaixo nós temos π ao quadrado. Muito bem, mais 3 ao quadrado que dá 9. Raiz de π ao quadrado é π. E embaixo, π ao quadrado vai dar, aliás, π elevado ao quadrado vai dar π ao quadrado. Portanto, nós temos aqui, tá? Podemos simplificar esses π's aí, um monte de π. Vamos simplificar aqui, ó, cortar esse π com esse quadrado, esse π com esse quadrado e esse π com esse quadrado, tá? Podemos colocar esse π em evidência aqui para fora e você vai observar que podemos cortar novamente. Então, vamos organizar aqui a nossa tela. Continuar essa conta aqui, ó. Vamos lá. Então, continuando aqui em cima, ó. Daqui veio para cá. Então, nós temos o 37, que é igual a π sobre 3, que multiplica o Hzinho. Então, colocando aqui em evidência o π, que está aqui embaixo desses termos aqui, ó, temos 1 sobre π. 1 sobre π, que vai multiplicar esses números aqui, ó, 16, mais 12, mais 9. Muito bem, essa é a formulinha que chegamos. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó, podemos cancelar aqui, cortar esse π com esse π, tá? E juntar esses números aqui, ó. Então, nós temos aqui no fora do parênteses, nós temos raiz, ou melhor, Hzinho sobre 3, tá? E dentro do parênteses, juntando tudo aqui, ó, 12 mais 9 dá 21, com 16, 37. 37. Muito bem, agora aqui o 3 está dividindo, vai passar multiplicando o 37, nós temos 3 vezes 37, não vamos multiplicar agora, vamos deixar assim mesmo, porque aqui nós temos um 37 vezes a altura H. Portanto, o 37 passa para o outro lado dividindo, vai dar 1. E aí nós temos finalmente que a altura do tronco de cone, a altura é igual a 3 metros. É isso aí. Essa foi a questão aqui, uma questão muito interessante de geometria espacial,
cobrando aí tronco, volume do tronco de um cone. Beleza, vamos ficar por aqui. Essa questão foi bacana, hein? Essa daqui deu um trabalhinho, hein? Se você não ficar esperto na hora de fazer a prova, você vai perder bastante tempo nessa questão. Então, deixa seu joinha aí se você entendeu. Se você tem um jeito mais fácil de resolver essa questão, comente aí. Se você está se preparando para o vestibulinho aí, para a provinha do Senai, também comenta aí. Ou se precisar de alguma ajuda, deixa nos comentários. Grande abraço, até a próxima.